Salve, salve, galera. Boa tarde. Ontem a gente teve o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. De olho nos paulistas aqui, ó. O Corinthians vai pegar o Grêmio, dois times que estão mal no Brasileirão. São Paulo se deu bem, vai pegar o Goiás, que hoje também não está brilhando lá na segunda divisão. Mas o jogo das oitavas, Flamengo e Palmeiras. Os maiores vencedores do futebol brasileiro nos últimos anos, né? Vamos combinar. Mais um desafio gigante pro Verdão, né? Que já encara o Botafogo nas oitavas da Liberta. Ainda bem que o Palmeiras tem elenco, né? Porque vai precisar. Teremos então um Flamengo e Palmeiras nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Os torcedores palmeirenses que estavam acompanhando o sorteio ficaram divididos com a definição do adversário. Que delícia, freguês. Tô feliz. Ferrou. Mas eu acho que assim, se é pra gente ser campeão, né? A gente vai tirando todo mundo da frente. Palmeiras e Flamengo têm entre si uma das maiores rivalidades interestaduais do país. São equipes protagonistas que venceram 4 das últimas 5 edições do Campeonato Brasileiro. Com esse sorteio, os times vão se enfrentar 3 vezes em 12 dias. Palmeiras e Flamengo é clássico. Dá pra se falar hoje que é os 2 melhores times que tem no Brasil. Confronto espetacular de ver e é um jogo legal de assistir, né? O sorteio que colocou o Flamengo como o adversário do Palmeiras tornou o calendário alviverde ainda mais complicado. Isso porque no mês de agosto, o time do Abel Ferreira vai ter 3 semanas que podem definir o ano da equipe. Serão duelos de ida e volta da Copa do Brasil e da Libertadores e confrontos complicados pelo Campeonato Brasileiro. O calendário não é fácil, né? Mas não é fácil para nenhum time. Então, assim, a equipe tem que ter banco, né? E o Palmeiras tem banco. Graças a Deus. Vai ser jogos difíceis, com certeza. Mas a gente tem elenco. Para conseguir o melhor resultado em tantos campeonatos, o Abel Ferreira vai precisar rodar o elenco. E aí fica aquela dúvida. Qual competição o torcedor prefere nesse momento? Libertadores, né, cara? Não tem. É Libertadores. A gente já tem Copa do Brasil, tem bastante. Vamos Brasileirão, então nem se fala, né? Vamos Libertadores. Vamos atrás aí da Copa do Brasil e da Libertadores. Poupa no Brasileiro, então. Poupa no Brasileiro. Pontos corridos tá suave, a gente recupera. Recuperamos o do ano passado, tá tranquilo. Aí tem que ir com força total na Libertadores. E justamente no momento mais delicado do ano, o Palmeiras perde o craque do time na temporada. O Estevão foi diagnosticado com uma torção no tornozelo e no joelho esquerdo. E não tem prazo para voltar a jogar. Essa baixa vai ser complicada. Mas eu acho que a gente confia no Abel, né? Então o Abel vai ter um jeito aí pra resolver. Os números do Palmeiras e da Raposa no Brasileiro de 2024. O Palmeiras é o vice-líder com 17 jogos, 33 pontos, tem 10 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 64,7%, 25 gols marcados e 13 sofridos. O Cruzeiro é o 6º colocado, tem 29 pontos, 60% de aproveitamento, tem 2 gols marcados a menos, né? E sofreu um pouquinho mais, sofreu 18, 5 a mais em comparação ao Palmeiras. Mas assim, nós estamos falando de 2 equipes. O Palmeiras briga pelo título, mas esse Cruzeiro, Mário Marra, com os reforços, não tem a disputa, não tem o calendário tão apertado assim, né? Não tem a disputa na Copa do Brasil. É um Cruzeiro que dá mole para você ver. Não, sim, eu já falei aqui, para mim Cruzeiro, no dia falei Cruzeiro, Fortaleza e Boca, eu acho até que jogando bola, Cruzeiro e Fortaleza. São grandes candidatos ao título da Sul-Americana. O Cruzeiro vai ainda mudando, né? Curioso para ver também o Caio Jorge, tem o Dineno voltando aos poucos, como disse a Vitória. Já gostei muito dos poucos momentos que vi do Matheus Henrique. Acho que muda um pouco a formação de meio campo, né? O Cruzeiro vinha jogando com os 2 Lucas e o Ramiro. O Lucas Silva, o Lucas Romero e o Ramiro. Com a entrada do Barreal, o Barreal dá mais força ofensiva. Tá bem, hein? Tá bem. E o Cruzeiro vinha jogando seu 9. Porque aí Arthur Gomes sai um pouco da beirada, o Matheus Pereira vai chegando na área e para concluir... O time vem mudando, né, com o ataque crescendo e é bastante perigoso. Muito perigoso mesmo. Agora, o Palmeiras é um time
que está há mais tempo vivendo a estabilidade de seu elenco, né? Não ter o Estevão é uma dor, pesa bastante para todos, né? Porque é bom ver o Estevão jogar e, para quem não sabe, o Estevão foi base do Cruzeiro, né? O Estevão é uma cria de lá, né? Não é uma cria da academia, né? Ele é uma cria de Belo Horizonte, assim como outros grandes nomes aqui também. O Vitor Roque foi um cara que teve seu início ali no Cruzeiro também. O Estevão, um molequinho, né? Tem a fotinho dele tão bonitinho, que ele é tão pequenininho, magrelinho. A blusa parece... MC Batata Palha. A blusa é 3 vezes o tamanho dele. O Maurício também. E eu não o Maurício. O Maurício chegou depois, Chega depois, um pouco. E eu não citei aqui o Verón, né? Que compõe o ataque, né? É um segredo pelo número de jogadores que chegam bem ao ataque. Não tem o Marlon, mas o Kaique tem jogado muito bem também. Muito. Os 2 laterais são muito fortes, né, do Cruzeiro. Agora, assim, da história do Estevão, assim, dos males o menor, né, dona? Pensando aí em cirurgia, no susto que foi, do jeito que ele sai ali mancando, abraçado no Veiga, né? Pelo amor de Deus. A cena foi muito preocupante, né, um jogador tão influente. Ele tenta voltar ainda. Tenta voltar com muita dor, uma situação que preocupou muito o torcedor do Palmeiras, mas pelo que o Nicoletti falou, não é nada grave, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar de fora. O que ameniza muito a saída de um grande jogador, um dos maiores jogadores do Campeonato Brasileiro até agora, que é o Estevão, acho que o melhor está do outro lado, que é o Matheus Pereira, é o Felipe Anderson, né? Nossa. Assim, em 20 minutos ele já mostrou contra o Botafogo o jogador que ele é, como ele se encaixa perfeitamente nas ideias do Abel, com bola, qualidade acima da média, criativo. Ele já ganhou umas 5 posições nos 20 minutos. Ele estava pela esquerda, pela direita, pelo meio, voltando como segundo volante. E ele é esse tipo de jogador, né? Ele é muito versátil. Né? E um cara que sacrifica muito pelo time, volta para marcar na recomposição. Então, assim, foi um tiro certeiro no mercado do Palmeiras. Importante lembrar, com a presença do Estevão, naturalmente, eu acho que do meio para frente ficaria o Estevão pela direita, Veiga e o Felipe Anderson pela esquerda. Só que a melhor versão do Felipe Anderson na Lazio, na Europa, apesar dele ter feito também outras funções, estava sendo pelo lado direito. Então, assim, você não tem o Estevão, mas ameniza você ter a possibilidade de colocar o Felipe Anderson. Gente, no jogo contra o Botafogo, saíram do banco Felipe Anderson, Dudu e Maurício. Já, hein? E lembra do Palmeiras, antes que o Abel tinha que inventar um zagueiro como atacante, centroavante, e tendo que lançar garotos. Dobrava a lateral, né? Assim, o Abel, ele nunca teve tanto talento à disposição desde que ele chegou ao Palmeiras, principalmente no meio para frente, assim, ele está muito bem servido. E aí eu acho que o Palmeiras consegue ter uma manifestação de força, jogaço contra o Botafogo, né? Jogaço, né? Tecnicamente, taticamente, fisicamente, time muito intenso. Só que do outro lado tem um time que chegou para ficar. Será que vai ter algum climão com o Dudu? Assim, o jogo é no Allianz, não. Mas é um encontro do Dudu com o Cruzeiro, né? Que depois de toda a situação de vai, não vai, acho que não, né? Palpite, né? Assim, que a torcida do Palmeiras, sempre a gente vê vídeos, né, de manifestações positivas quando o Dudu parte para o aquecimento. Eu acho que, assim, alguém vai comentar um com o outro, né? Assim, nossa, ele poderia estar do outro lado. Mas eu acho que não passa de um bochicho. Nada. E também dentro de campo não deve ter nada dos jogadores do Cruzeiro, né? Eles estão muito focados no trabalho, na temporada. Acho que isso eles estão bem, né, como estão, né? Também acho. Acho que estão pensando nos 3 pontos dos 2 times. Agora, pensando para esse Palmeiras, assim, Maurício, Dudu e Felipe Anderson. Aí tem Estevão, alguns outros jogadores, Rony, Flaco. Eu tô pensando aqui no time como um todo, nessa parte da frente que ele pode mexer. Já dá para pensar no Abel fazendo mudanças imediatas de um time titular do Palmeiras ou a gente não vai encontrar isso? Sem o Estevão? Eu acho que a única modificação vai ser a entrada do Felipe Anderson. Né? Mas com o retorno do Estevão, naturalmente, o Felipe Anderson acho que vai inverter de lado. Vai ser o cara mais pelo lado esquerdo e aí ele vai precisar tomar uma decisão entre Rony e Flaco Lopes. São 2 caras diferentes, características diferentes. Aí acho que vai depender muito do jogo que ele quer implementar para aquela partida. Ele vai ter uma leitura do adversário e aí pode ser que faça mais sentido ter o Flaco ou mais sentido a movimentação, né, que o Rony consegue fazer, que abre espaço para quem vem por dentro ali. Mas, assim, o Felipe Anderson é questão de tempo, gente. Um jogador muito acima da média, um baita de um reforço. Seja na direita, na esquerda, eu sei que ele vai jogar. E tem o Zé Rafael. Tem o Zé Rafael. Eu acho até que o Richard Barra tá no momento melhor que o Zé. O Richard virou, assim, não, ele é muito bom. Mas é que ele explodiu depois da Copa América, né?
Mas não tá, né? Ah, tá. Sim, agora. No último jogo, sim, foi o Aníbal e o Gabriel Menino, né? Sim. O Gabriel Menino, que eu não achei mal, tá? Tá jogando bem, marcou muito bem o Marlon. E quase faz um golaço. Sim. Mas o Zé Rafael é titular, né? É. Só que teve a contusão e tal. Eu acho que daqui a algum tempo ele recupera. Mas o Gabriel Menino tem jogado bem. Ele tem sido criticado também, Marra. Eu acho que ele tem que convencer mais o torcedor do Palmeiras. Mas isso é um rótulo que grudou, porque se você olhar para o campo, ele não tem jogado mal. Também tô nessa. Eu acho que ele tem um rótulo. A torcida do Palmeiras, às vezes, ele acha ele meio aéreo, pouco competitivo. Tecnicamente, é muito bom jogador. Mas o jogo dele, na parte física, contra o Botafogo, foi de alto nível. Ele teve um duelo particular com o Marlon, por exemplo. Deixou o Marlon desconfortável em vários momentos da partida. O momento é bom. E isso prova que o Abel nunca teve tanto talento à disposição. Agora não dá para reclamar de elenco. A gente está falando de jogadores de base no meio-campo. O Richard Rios foi um dos melhores jogadores da Copa América. Foi muito bem. Tá muito bem. A gente fala de Richard, Aníbal, Menino, Zé Rafael, Fabinho. Maurício, Fabinho, Veiga, Felipe Anderson, que aparece em tudo. O Dudu também, que... Lázaro. Nós estamos falando de... O time é muito bom, né? A gente citou aqui 10 caras Muito no meio e abertos aqui também, sem citar Rony e Flaco como... Fora a garotada que tá chegando aí, Luigi, outros jogadores que a base do Palmeiras forma sempre com muita competência. Do lado do comportamento do Cruzeiro, a gente vai esperar um Cruzeiro tentando jogar diferente por precisar de finalmente um resultado dentro de casa? Não, eu acho que o Cruzeiro tem perdido alguns jogos fora de casa, mas o Cruzeiro tem tentado jogar fora de casa. Tem assim, contra o Flamengo no Maracanã, tentou jogar. Contra o Bahia na Fonte Nova, tentou jogar. Contra o São Paulo, tentou jogar. O Cruzeiro tem tentado jogar. Existe uma identidade de jogo. Contra o Palmeiras pode ter uma postura um pouco diferente. Eu, sinceramente, só se for por uma imposição do Palmeiras. Não acho que vai ser por uma omissão do Cruzeiro. Uma estratégia do Cruzeiro? Eu acho que não. Acho que o Cruzeiro vai tentar jogar. E o jogo do Flamengo é o jogo do Maracanã. E o Palmeiras vai jogar no Maracanã para trazer o resultado para fazer no Allianz. O mesmo vale para o Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, São Paulo, CRB, Botafogo, Corinthians e Juventude. É o mesmo que vale. Porque cada um em casa tem que fazer o resultado necessário para conseguir a classificação, mesmo jogando fora de casa. Então, o primeiro jogo, para mim, é sempre decisivo. Tem muita gente que gosta do segundo jogo em casa. Eu gosto mais do primeiro jogo em casa. Porque você já faz o resultado, se você construir um bom resultado, você já leva essa vantagem para o segundo jogo na casa do adversário. Você imagina se o Flamengo ganha o Palmeiras de 2-0. Tá definido? Puxa vida, olha o tremendo passo que dá. Olha o tremendo. Eu prefiro estar ganhando de 2-0 do que estar empatando 0-0. E aí dá 2-0 na volta, os pênaltis são na casa do adversário e não na sua. Ué, e quantas vezes o Palmeiras já perdeu nos pênaltis essa classificação? Não, perdeu pro Boca Juniors na semifinal da Libertadores no ano passado. Não, 2-0 no primeiro jogo é um ótimo resultado. Claro. Daqueles 8 ali... Mas você acha que acaba, Mauro? Os 8 que jogam em casa ali. Se todo mundo ganhar 2-0, 7 vão passar. Vai ter um ou outro ali que vai pros pênaltis. Não dá, 95%. Muita vantagem. 2-0 é uma boa vantagem. Eu não acho que o Atlético Goianiense... Eizinho, não sei. Eu não acho que o Flamengo está garantido com 2-0. Não acho que o Atlético Goianiense está garantido com 2-0. Não acho que o CRB está garantido com 2-0. Não acho que o Botafogo está garantido com 2-0. Não acho que o Corinthians está garantido com 2-0. Nem o Juventude, porque o Fluminense no Maracanã vai ter um outro tipo de força. Tem que ver onde vai ser esse jogo do Juventude, né? Porque foi o único que ficou com o estádio para jogar, agora está levando os jogos para Brasília. Será que ele vai levar esse Fluminense também? Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, até para ouvir o Zinho assim, sobre esse assunto e a gente debater essa questão. Para mim, tem 6 times aí que vão fazer o primeiro jogo em casa que, se construírem 2 gols de vantagem no placar, não estão garantidos. Sei não. Eu não acho. A vantagem é boa. Eu entendo o que você quer falar, o CRB com o Atlético Mineiro. Então, você está colocando que o Atlético é muito favorito. Então, mesmo com 2-0, quando jogar em casa, ele tira por 3-0, é isso? Pode ser, vai decidir em casa. Pode ser, pode. Todo jogo pode ser qualquer coisa ali. Estou dizendo que 2-0 é uma grande vantagem para qualquer um ali. Não, o São Paulo eu acho que é diferente, né? O São Paulo tem um favoritismo e um nível técnico muito diferente. Zinho, me fala aí, para você, quem que tá garantido? Fez 2-0 em casa, o jogo de volta é a baba do bode. Eu vou usar essa expressão aqui hoje que eu gostei. Não, isso aí não tem isso aí não. A baba não. Não tem nada, não. Mas assim, eu vou te dizer o seguinte, o Atlético Mineiro classificou como contra o Sport. Ganhou em casa de 2-0 e tomou-lhe um sufoco no segundo jogo lá em Recife.
perdeu de 1-0, mas foi num sufoco, mas ganhou em casa de 2-0. Os times que eu tô falando assim, ó, olhando aqui, Flamengo, Atlético Paranaense, São Paulo, Botafogo, Corinthians e Juventude, se vencerem o jogo em casa de 2-0, eles levam uma vantagem, vou falar, de 90% de classificar. Se ganhar o jogo em casa de 2-0. Lógico. Teve um São Paulo e Palmeiras que uma históriazinha, não teve, recentemente? O quê? Um São Paulo e Palmeiras que o São Paulo ganhou no Morumbi. Ganhou 2-1. Era 2-1? É, e o Palmeiras fez 4. Só. Assim, eu joguei muito Copa do Brasil, né? Conquistei algumas Copas do Brasil. A maioria decidi no segundo jogo em casa, mas assim, uma que eu ganhei pelo Grêmio foi contra o Corinthians. E foi fora de casa e empatando o primeiro jogo em casa. E o Corinthians estava ganhando no Olímpico de 2-0. Estava 2-0 para o Corinthians, cedeu o empate para a gente, 2-2. Fomos no jogo no Morumbi. Naquela época tinha o gol fora de casa. Então o Corinthians jogava pelo 0-0 e pelo 1-1. Nós metemos 3-1. Foi um dia que deu tudo certo. Foi no dia do meu aniversário. Estou lembrando especificamente desse jogo. Foi no dia 17 de junho de 2001. Né? Então, assim, e mais uma vez eu fiz um gol de pé direito no Corinthians, no Morumbi novamente. Então, assim, pode acontecer. O time grande, o time com potencial, com qualidade, de reverter e ganhar fora de casa na decisão. Mas eu, como um ex-atleta, prefiro decidir o segundo jogo em casa. Ele falou e discordou de você. Não, ele prefere o segundo jogo em casa, mas acha que se fizer 2-0 fora de casa, fica muito difícil para reverter. Ou quase que impossível. Ele falou que 90%... Ele falou, gente, 90% quem não quer já começar o jogo ganhando 2-0? Não, claro que quer, mas eu não acho que isso define, que tranquiliza a volta quando ela é fora de casa. Nossa, eu ficaria felizão. Eu já abriria aquele sorrisão. Pô, é uma grande vantagem, não quer dizer que vai definir. Ok, o time vai lá, em casa, e vai, vira, faz 3 gols, ok. Mas é difícil. A maioria ali que se meter 2-0, põe 200 jogadores dentro do gol, segura, arranca o empate. É difícil. É uma boa vantagem 2-0, muito boa. Não sei nem se vai acontecer nesses confrontos assim, ó. Pela dificuldade, não sei, o Flamengo vai conseguir abrir 2-0 no Palmeiras, no Maracanã? É difícil, é muito difícil. Mas, enfim, se abrir, quem abrir 2 ali. Mas, enfim, belos cruzamentos e depois vão ser sorteados de novo, né? Sorteio de novo, não tem... Tem que rezar de novo. O time passa aí e fala agora... A semifinal vai encaixar nas chaves. Sim, quem vai para qual, a partir das quartas tem o chaveamento, né? Na semifinal, vê quem vai encaixar em qual lado. Das oitavas para as quartas... Tem sorteio. Tem outro sorteio. E todo mundo junto, hein? Não é potinho separado, não. Os 8 juntos lá de novo para tirar as bolinhas, para ver quem que vai jogar contra quem. Tem uns jogos muito interessantes ali, Bahia e Botafogo, que vocês estão falando. É jogo do alto da tabela do Campeonato Brasileiro, né? E o Corinthians e o Grêmio é jogo lá do Z4, lá de baixo. Não quer dizer que não vão ser 2 grandes jogos, né? Porque agora é mata-mata, tem todo um clima, estádio lotado, enfim. Independentemente de como esses times vão estar, eu espero que os 2 estejam melhores do que estão hoje. Né? O Grêmio ontem jogou bem o segundo tempo contra o São Paulo, já deu até uma melhorada, mas enfim, perdeu de novo. Às vezes tem desempenho, mas não tem resultado. E o Corinthians é isso, está começando a montar aí com o novo técnico, sei lá, os jogos são dia 1º e dia 7, né? Na semana de 31 e 7 de agosto, 31 de julho e 7 de agosto. Falta o quê? Faltam 12 dias. 2 semanas, 2 semanas, nós estamos no dia 18 hoje, para o dia 30, 12 dias, tá, enfim, é isso aí, 13 dias, sei lá. Vão jogar umas 2 ou 3 vezes, a gente pode olhar quantas vezes vão jogar antes disso, para que estejam arrumados, né? Corinthians e Grêmio ainda jogam, todo mundo joga umas 2 ou 3 vezes ainda antes desse enfrentamento. O caso que chamou muita atenção, não só pela grandiosidade desse encontro, é porque eles também, pelo Campeonato Brasileiro, jogam em janeiro. Jogam em agosto. Dia 11 de agosto, Flamengo e Palmeiras. Jogam dia 1º, jogam dia 7, jogam dia 11, aí... agora Botafogo 2 vezes na Libertadores. Aí o Palmeiras tem Botafogo 2 vezes e o... Sabe o que eu acho que aconteceu? Aconteceu que era o torneio de menor importância para Flamengo e Palmeiras, já que estão os 2 ali brigando na ponta do Brasileiro e estão na Libertadoresinho. Só que este confronto específico, ele traz uma importância para a Copa do Brasil que talvez o jogo para poupar entre eles
Agora tem a virada do Brasileirão, dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, porque são 3 jogos seguidos, Zinho. Bem lembrado. É isso. Por isso que está todo mundo vibrando. Quem não torce para o Flamengo e para o Palmeiras estão vibrando. Eles vão ter que se matar, vão ter que ir com tudo, não vão poupar nada. Vai poupar na Libertadores? Não vai poupar. Vai poupar na Copa do Brasil, nesse duelo? Quem vai querer cair nas oitavas? Olha, a grana da Copa do Brasil, eles estão bem financeiramente, o Flamengo está bem administrado, o Palmeiras também, mas ninguém quer ficar de fora, porque a premiação é muito boa. Os dirigentes, claro, que priorizam também isso. Então, assim, cair nas oitavas, até animicamente, para o restante das competições, quem cai perdeu para o grande rival. E aí você já vai, né, um pneu mais murchinho para Brasileirão, para Libertadores. Vai buscar se recuperar, tem a oportunidade. Mas a torcida já cobra mais, perdeu para o grande rival, ficou de fora, aquele que sair, né? E depende de como vai ser desclassificado. Né? Eu acho que vão ser jogos muito equilibrados, né? Não vai ter goleadas, mas no futebol tudo pode acontecer. Mas perdeu, desclassificou, é claro que o torcedor vai cobrar. Nós vamos comentar muito sobre esse jogo e isso influencia nas outras competições. Sim. Porque a cobrança e a pressão aumenta. Olha, na competição que de repente o cara até para descartar, vai, eu quero ser mais campeão brasileiro ou da Libertadores, mas você cai nas oitavas para o seu grande rival do momento, fica uma pressão muito maior de você ter que ganhar um outro título. Então isso influencia, esse duelo proporcionou isso. O Pascoal, aí eu tô pensando aqui, né? São 2 jogos de Copa do Brasil, o enfrentamento do Brasileirão é logo na sequência no final de semana seguinte. O eliminado vai poupar? Não, ainda mais sendo o Flamengo e Palmeiras, né? O Flamengo e Botafogo, o Palmeiras e Botafogo, aqueles que estão brigando pelo título, né? Estão brigando lá pela conquista do título brasileiro. Então eu acho muito difícil, né? Muito difícil. Eu sei que o Palmeiras fez algumas contratações e a torcida do Flamengo está reclamando que o Flamengo não contratou ninguém, né, até agora nessa janela. Gente, olha, não dá para reclamar de barriga cheia. Muito torcedor insatisfeito esperando. Tá insatisfeito? Porque o Palmeiras contratou, o Botafogo contratou, o Cruzeiro contratou, o Atlético contratou e o Flamengo... Gente, olha lá. Tá bom, vai contratar, vamos lá. Vai contratar o Claudinho. Não, o Claudinho, não sei se vai contratar o Claudinho, porque o time da Rússia apresentou a proposta de renovação de contrato. A gente vai falar disso mais pra frente. O Braz deu uma declaração desanimadora. Não, os caras não abrem mão do valor cheio. E eles não têm problema de dinheiro, hein? Não, o time que joga o Claudinho é o time da empresa de gás, que é fornecedora de gás para toda a Europa. Então, é bom a gente explicar isso logo, que é para saber onde cada um, qual é o nível que o cara pode atingir. Então, eles querem o valor cheio. Vocês vão pagar o valor cheio? Não. Então, não sai. Vamos fazer uma proposta para renovar mais 3 anos com o Claudinho. Perfeito? Sim. Mas precisa do Claudinho? Então, essa é a segunda parte. Aí tem a possibilidade... Marcos Antônio. Ou então trazer mais um... Paquetá, que é um nome que... Aí a torcida vai ficar chateada? Dá uma olhada no que tem o Flamengo para botar em campo contra o Palmeiras. Dá uma olhada no elenco. O elenco do Flamengo, para mim, é o melhor elenco da América do Sul, mesmo não tendo nenhuma contratação feita até aqui. Isso vai ser testado agora, nesse mês de agosto. Porque você imagina um reflexo de um time como o Palmeiras, que além de pegar esse Flamengo aí, no mês de agosto, ele decide a vida com o Botafogo da Libertadores. Se o Palmeiras cai fora dos dois, só vai ter o Brasileirão para correr atrás. Mas imagina o impacto do Palmeiras, que pensa em 2 títulos aí, cair dos 2. E claro que isso pode acontecer, ao tamanho dos adversários dele. Olha lá. Botafogo e Flamengo, né? Agora, a gente